Olá pessoal, você que está aí em casa nos dando a oportunidade uma vez mais de entrar, de acessar sua casa. Nós estamos aqui com o Vem Pro Cast, o nosso podcast, onde nós temos aí hoje uma presença ilustre também conosco, formidável, homem de Deus, pessoa da maior e melhor qualidade. Mas antes disso, eu quero convidar você ainda que não está inscrito no canal. Olha, eu não acredito que tem gente que não está inscrito ainda nesse canal. Acredite, a gente precisa que você se inscreva, a coisa andou muito, está surpreendendo, né? É verdade. Está surpreendendo positivamente, mas a gente precisa da sua ajuda, não só para se inscrever, mas também para divulgar, para que outros se inscrevam. A gente depende disso, nós estamos fazendo um trabalho bem isento, né? Isso, bem isento. Você vê que a gente está aqui nas dependências, a gente volta a falar da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói, gravando no estúdio da Primeira Igreja, mas o trabalho é isento, então muitos assuntos virão, a gente precisa da sua ajuda. Então, você que ainda não está inscrito, coloca o teu dedinho aí, se inscreve no nosso canal, dê o seu like. Tem gente que está assistindo o vídeo aí e não está dando like. Tem que dar like. Nos ajuda aí para que o YouTube possa colocar o nosso vídeo aí assim na plataforma e que também você possa receber na sua casa aí a notificação, né, de quando postarmos um vídeo novo. Estamos tentando fazer isso aí com regularidade e você vai estar totalmente atualizado. Então não deixe de se inscrever. Coloca o dedinho aí, ativa o sino, eu tenho certeza que será bênção para a sua vida, você será informado daquilo que acontece na igreja, não apenas na igreja, mas aquilo que está acontecendo no mundo. Estamos aí para manter você bem atualizado. Outra coisa, abre a descrição, dá uma olhada, tem sempre alguma informação lá. Instagram, onde é que a gente está, qual é o endereço, né? Isso, o endereço da igreja aqui, está lá também, e outras informações a gente está colocando lá na descrição, dá uma olhada lá e vamos nós. Com certeza, então se inscreve aí. Como eu estava falando, estamos hoje com a presença ilustre, homem de Deus, né? Tem um testemunho maravilhoso, um grande testemunho, e certamente ele vai contar aqui do seu testemunho. Nós estamos aqui com pastor presidente da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Niterói. É uma igreja histórica, 97 anos de existência. Olha, é muito tempo, né, rapaz? Bastante tempo. É muita história, né? Como na sua descrição, primeira igreja, né? Ou seja, é a mãe de todas as igrejas aqui da região de Niterói, região dos Lagos. Salomari, Itaboraí, até lá no final da região dos Lagos, começou tudo aqui. Isso aí é interessante porque a gente está com o pastor presidente da igreja e a gente recebe muita pergunta. Tem muita coisa que acontece no meio do evangelho, ou melhor dizendo, da igreja evangélica, que a gente vai aproveitar hoje para lavar algumas coisas, né? Porque nós estamos falando de uma igreja histórica com um pastor presidente de uma igreja histórica. Então, a gente vai dar uma lavada aqui, enxugada em algumas coisas que acontecem por aí. Às vezes você não tem a oportunidade de perguntar, de falar e de expor, mas nós viemos com tudo isso na nossa cabeça e vamos aproveitar a presença do pastor Vanderlei e vamos espremer, vamos apertar. Ele está preparado, ele sabe, ele não sabe o que vai ouvir, mas ele está preparado para responder. Graças a Deus, estou para responder. E assim, é uma oportunidade única, né, que temos, né? Você que está em casa aí assistindo, né, o podcast, o Vem Pro Cast, é uma oportunidade única que nós temos um pastor presidente aqui, né, e que vai falar abertamente da conceituação da presidência, aquilo que acontece. Então, isso é uma oportunidade única, então você vai ter essa oportunidade. Aquela pergunta que você gostaria de fazer, um pastor presidente, nós iremos fazer aqui. Vamos massacrar. Tranquilamente aqui, né? Como disse, bem falou aqui o pastor Carlos Edson. Evangelista Osias. Isso aí, a nossa apresentação. Como falou o pastor Carlos Edson, a gente vai fazer as perguntas aqui, o pastor Vanderlei, eu espero que esteja pronto aí para coração aberto, que é um homem que tem o coração aberto. Porque pronto ou não, nós vamos perguntar. É verdade. Mas assim, e já dando um pontapé inicial, né, a respeito da questão, né, da sua vida, né? Como é que foi a sua vida? Eu soube que o senhor tem um histórico de
lá atrás, né, foi da igreja, se afastou da igreja, o seu pai congrega com o senhor, né, a sua mãe congrega com o senhor, rapaz, o senhor já é um homem aí de 70 anos, nem parece um garoto, né, parece um garoto, né? 70 anos não parece. Não parece. Mas assim, o pastor Vanderlei, né, assim, é um pastor que está sempre ativo na obra, trabalhando. E como eu falei, os pais congregam com ele, pai e mãe congregam. Já tem o quê? Bisneto? Não, é pai, mãe, filhas, netos e bisnetos. Bisneto, mas o pai já é tataraneto, então. O pai dele é tataravô do Miguel. Olha todo só. mundo na igreja tem que tirar uma foto. Olha só, isso aí tem que ser fotografado, porque isso aí é uma raridade. Isso é bonito. Isso é bonito, né? Porque você vê a família, uma família integrada aí na igreja. Mas o pastor Vanderlei começa contando a gente aí como é que foi isso, essa questão, né? Que o senhor foi criado na igreja, provavelmente, né? Foi criado na igreja e depois se afastou da igreja, foi para as drogas. Conta um pouco da sua vida aí para a gente. Hoje está aqui como presidente da primeira igreja Assembleia de Deus de Niterói. Isso é uma honra muito grande, né? Glória a Deus. A minha também é uma honra, né? Estar aqui junto com os irmãos aí, fazendo parte desse momento de vocês me entrevistar aí. E me sinto alegre e honrado, né? Porque realmente a minha história é uma história longa e eu acho que a minha vida, assim, um pouco foi, como se diz, na minha juventude e adolescência, né? Eu fui criado praticamente na igreja. Minha mãe me levava ali na Tenente Jardim, tinha uma congregação que é presbiteriana, né? Na Pedra na Venda Cruz. Aquela rua que tem ali, minha mãe, já desde pequeno, me levava ali. Onde ela se converteu. Mas o tempo foi passando, minha mãe morou na realidade, né? E dali para lá, nós se afastamos da igreja um pouco, mas depois voltei também. Minha mãe congrega aqui na Assembleia de Deus, na época do pastor Moisés Soares da Fonseca. Né? Eu tinha a faixa mais ou menos de 12 anos, 13 anos mais ou menos. E tocava aqui na banda aqui da Assembleia de Deus. Toquei na banda geral, que é a banda... O senhor tocava o que na banda? Tocava prato e bumbo. Era prato e bumbo, né? Era aquilo que era mais... Enganava. Era o que eu mais sofria, porque naquela época tocar bumbo em ar livre, né? Era uma coisa que ficava marcada, bumbo em ar livre. É verdade, mas não atrasava o compasso da música. Não atrasava, não, porque era um instrumento mais fácil para tocar, né? Mais para tocar e dava para participar, né? Dava para participar. Porque eu achava que outro instrumento de sopro era muito tempo para poder aprender, muito longo, eu não tinha muita paciência, né? Adolescente não tinha essa Hoje a gente pode dizer que o pastor era da área da percussão, né? Percussionista. Percussionista. Mas aí, minha carreira, né, foi na igreja, junto com o filho do pastor Moisés Soares Fonseca, que é o Moisés, né, o Zezinho, e criado junto aqui. O pastor Dilson era mais velho um pouco do que nós. E fiquei aqui, eu tenho fotos, né, ainda da minha idade, depois já estava já com 15 anos de idade, e fui num aniversário que nós fizemos do pastor Moisés Soares Fonseca, se não me falha a minha memória, 50 anos de idade dele, não tenho certeza, foi lá em Santa Maria Madalena. Eu tenho a foto que nós fomos daqui de trem, e lá em Cachoeira Magacu, o trem parou, pegamos esse pau de arara, aquele caminhão com caminhão, né? Subindo aquele, fomos para lá no sábado, na sexta-feira, para no sábado de manhã fazer uma alvorada lá com o pastor Moisés Soares da Fonseca. Então foi uma festa maravilhosa e foi uma bênção de Deus, né? E eu tinha 15 anos. Aí, dali para frente, continuei servindo ao Senhor aqui, era adolescente ainda, então daí com 16, 17 anos, fui servir o quartel, foi onde que eu comecei a ver o mundo, né, de outra forma. Tem um book da igreja aqui, da história da igreja, dizem, o pessoal aponta ali um jovem ali, diz que é o senhor. Eu? Né? Bem antigo, uma coisa bem antiga, né? Se eu tinha trazido a revista, aqui. O pessoal vai ter, né, essas informações em breve, a gente vai estar no site da igreja, né? É só procurar lá a primeira Igreja Assembleia de Deus, em breve a gente vai colocar
E me surpreendeu, né? Porque tem lá realmente, o pessoal guarda muita coisa, tem lá a foto do pastor Vanderlei. É uma história muito, muito interessante, né? Um momento que marca a vida, né? Você vê aquele registro fotográfico ali, eu quando olhei, eu disse, rapaz, é uma história, né? É bonito, né? Você vê bonito, né? Assim, o jovem bem apessoado, era ele. Era ele, rapaz. E nessa época aí que eu conheci o mundo aí com 16 para 17 anos, né? Foi pro exército, servi o quartel e me casei, né? Me casei de novo, né? E aí já estava na droga, já estava envolvido com, né? Como é que se diz assim? Com minha vida no mundo mesmo, caí mesmo. Foi viciado, pastor Vanderlei? Foi viciado, né? Droga, cocaína, né? Comecei com maconha, né? Aquela coisa leve, depois a tal da LSD, que ela cheguei a provar, né? Uma droga que eu tinha tão forte que se partia em 4 ali, a pessoa ficava. E comecei a experimentar e caí, né? Realmente no laço. E aí foi cocaína. Mas assim, o uso da droga, né, foi, não querendo ser aqui ô louco meu, né, a gente pode falar, mas não querendo ser o ô louco interrompendo, né, mas... Não, mas é a conversa, podcast. É uma conversa, né, mas assim, essa parte da droga, o oferecimento, os amigos, a influência de amigos, como é que foi isso? Olha, sim, nós éramos 2 amigos que eram mais íntimos, né, então conheceu a maconha. E da maconha conheceu essa LSD. E do LSD nós estávamos com mais idade, um pouquinho mais, né? Que aí eu casei e comecei a me afastar um pouco desses 2 amigos meus. Mas em compensação eu caí na droga com mais outro grupo de pessoas que já estavam envolvidas também, já nessa parte da droga, que a da cocaína que era mais forte, né? Que era onde o vício que ficou mais instalado. Então, aí caí nesse mundo aí. E fui, né, perdi família, né, me separei, né, na minha vida. Pastor, lá. Porque tem a pessoa que fala assim, não, eu uso quando quero, recreação, estou com os amigos e tal. Por isso que eu pergunto, o senhor foi viciado? Viciado mesmo. Porque são coisas diferentes ou não? Ou a pessoa é que diz que não, eu não tem um pessoal que diz assim, eu uso na casualidade, né? Isso existe ou não? Isso não existe, é mentira. É mentira. Ele é viciado, ele não quer admitir. Certo. Ele não admite que ele é um viciado. O viciado não admite que ele realmente, ele, como se diz assim, está dependente da droga. Porque acha, entre nós já havia uma conversa, não, se eu quiser parar, eu paro. Não para, que eu fiquei, nessa minha idade aí de 16 a 17 anos, fiquei até os 44 anos. Nossa, envolvido. Meu Deus, é mesmo. Até os 44. Até os 44 anos. Teve alguma coisa, algum fato dentro desse momento aí das drogas que marcou a sua vida, assim, alguma escapatória de morte, algum livramento de morte? Porque a sua família, sua mãe e seu pai eram evangélicos, mantiveram a fé. E acredito eu que por eles manterem a fé, eles permaneceram orando ali, intercedendo pela sua vida. Alguns irmãos também que conheciam, que viam a sua disposição na obra. Então, assim, como é que... Algum fato, né, que marcou a sua vida São nesse... 27, desculpa, eu te falo, 27 anos orando. Porque tem gente que desiste. De 17 a 44 são 27 anos. 27 anos. 27 anos orando. Tem gente que não aguenta orar um mês, né? Não aguenta não. Esquece. 10 anos, tá... E houve uma época que minha mãe orou praticamente sozinha, né? Porque meu pai teve um desvio também, né? Na época da minha pai desviou também. Mas a minha mãe orava, foi insistente. Não só também a minha mãe, como a igreja do Senhor. Irmãos iam me visitar, né? Me conhecia daquele garoto, me visitar. A igreja não lhe abandonou? Não, de maneira nenhuma. De uma igreja... Não, porque tem pessoas aí que dizem, né, que a igreja, né? Não, a igreja não vai, a igreja não chega lá, a igreja me jogou de lado e tal. Não, a igreja foi minha visita, né? Das irmãs, dos irmãos me visitavam, inclusive... muitos pastores, né, daquela época, que foi criado comigo, garoto, jogou bola comigo, né, porque eu tinha gráfica, né, então eu tinha um contato com alguns amigos ainda, mesmo usando droga, mesmo sendo do lado do mundo, mas eu tinha um campinho de futebol atrás da minha casa que jogava bola. Depois dali, eu vim embora para casa, eu vivia minha vida por lá. Mas a respeito do que o irmão me perguntou sobre
o escapamento, o livramento que Deus me deu através das orações foram grandes, grandes. Marcou muito a minha vida e, às vezes, quando me lembro, eu fico, às vezes, pensando que eu ainda vou viver aquele momento, de momento que eu estou tão, assim, debilitado, né? Que você fica pensando e que aquilo ainda vai acontecer. Tipo um sonho, né? Que eu estou tão impressionante. Tão impressionante, porque posso até contar, né? Pode, claro, deve contar. É bom até, né, para a fé, mexer com a fé de muitos também, alguém que estiver ouvindo, entender como que Deus faz na vida, né? O senhor falou que tem muitas pessoas que até perdeu o contato e que queria até se utilizar dessa oportunidade no podcast até para mostrar, para dar o testemunho para essas pessoas, quem sabe onde elas estão, né? Não se sabe se conseguiram sair, se não conseguiram, então esse testemunho é importante. Alguns amigos meus que podem, de repente, assistindo no YouTube, né? Que estamos com uma audiência aí muito boa, né? Nesse caso, né? Estamos começando um trabalho maravilhoso entre o Osias e o pastor Carlos Edson, esse evangelista também, Osias. Então, um trabalho maravilhoso e realmente que alcance aí, né, aqueles que querem sair, não conseguem sair, né? Só mesmo a mão de Deus. Então, um dos livramentos que eu tive muito assim marcado, que me deixou até surpreso, né? Porque a gente não entende a oração, não entende o poder de Deus, foi na favela da Engenhoca, na Brasília ali. Niterói. É porque muita gente, até no Recife, Niterói, Rio de Janeiro, a favela, a comunidade da Engenhoca fica... Isso aqui fica aqui atrás, aqui perto da coisa. 5 quilômetros daqui, no máximo. Mais ou menos, aqui é a favela da Brasília. É muito conhecida porque ali tem umas guinchas, né? Torre de energia, né? Transmissão de energia. Sim. E ali aquela pedra escrevia sempre assim, leia a Bíblia. A pedra ficava marcada ali. E nesse dia... que eu fui pegar droga ali, que eu conhecia aqueles dois locais ali, uns locais que eu conhecia, e entrei ali às 3 horas da manhã. A favela estava vazia, entrei normalmente, indo lá no ponto de droga, eles tinham o código que era subiar, né? Aí os caras respondiam, depois ficar gritando, né? Aí sabia onde que eles estavam. E nesse dia eu fui pegar droga lá. Subi, 3h30 da manhã, peguei a droga. Quando eu venho descendo ali na favela da Brasília, ali, do morro, ganho uma rua onde sai no campo do Cadete. É uma rua reta. Você sai do morro, né, desce e pega a reta para sair no campo. Do campo você pega a reta para pegar o João Brasil. E nessa descida minha ali, eu dou de frente com 3 policiais. 2 de um lado e de outro. Meu Deus. Uma distância mais ou menos que de uns 30 metros, mais dois também, cercou. E mais um camburão quase na saída da esquina. Pronto, cercou ali. Ninguém. Madrugada. 3h30. Cenário perfeito para o fim. E eu ali, naquele momento da droga na minha mão, né? Se eu jogo fora, eles iam ver. Uma situação muito triste, muito difícil. A ponto de querer chorar, me entregar. Eu pensei nem me entregar. Meu Deus. Eu fiquei com medo, eu vou me entregar. Deu angústia, batia, as pernas tremiam. A droga apertei na minha mão tão forte que eu apertei que quase machucou minha mão. O meu pescoço, parece que eu enfiei a cabeça dentro do pescoço, eu fazia assim. Meu que isso? Ouvindo que eu ia tomar um tiro na cabeça, meu pensamento, tomar um tiro na cabeça, que eu passei dos 2 primeiros, estava quase na esquina, eu passei dos 2 primeiros, que vinham por canto da parede, um vinha no canto da parede da direita, outro no canto da parede da esquerda. E eu passei, tinha que passar no meio, tinha que passar no canto. Meu Deus do céu. Passei no meio deles dois. Quando eu passei dos 2 primeiros, eu estava esperando uma coronhada, um tiro. Então, minha cabeça, enfiei a cabeça dentro do meu pescoço. Subi, fiz assim. E de quem que eu lembrei? Sempre dele, né? De Deus. No momento, isso. Todos nós lembramos de Deus. É o momento que o ser humano lembra de Deus. E lembrei de Deus, nem da minha mãe lembrei, mas lembrei de Deus. Deus, me tira dessa aí.
E passei dos 2 segundos, aí a angústia batia mais ainda. Passei dos 2 terceiros, falei, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. O camburão, com um policial na porta, a porta aberta, ao invés de eu passar pelo lado do camburão, ainda passei pela calçada perto dele. Meu corpo parece que foi inclinando para passar do lado dele. Passei do lado dele, pastor, Meu Deus. evangelista. Passei daí, ganhei a João Brasil, eu ganhei a rua e ganhei a João Brasil. Na esquina lá do João Brasil, ainda estava mais um golzinho, aquele golzinho, aquela quadrada, né, aquele antigo, né? Uhum. E com as metralhadoras em cima assim. Passei por ele ali, o carro com os colegas meus me esperando lá na esquina, lá embaixo. E fui embora. Que Não livramento. me viram. Eles não me enxergaram. Meu Isso é o quê? É. Isso aqui que é isso? A mão de Deus Isso ali. é a mão de Deus. Isso é um crédito. Isso Às é- vezes o último crédito. É verdade. Às vezes o último crédito. A gente conta, fica até meio emocionado, Sem né? dúvida. Porque a gente sabe que Com certeza, com certeza. custava a minha vida. Ou eu ia para o céu, não ia. É. Ou ia para o inferno. Aquele caminho eu ia para o inferno. Eu tive tanta oportunidade antes de ir para o céu. Levando essa história para essa época, né? Uhum. Ali eu tinha oportunidade antes de ir para o céu. E naquele momento eu ia para o inferno. Porque 2 coisas que eu pensei depois de tudo, Deus foi me mostrando. Se eles tivessem me visto ali, ou ainda me dar um tiro, uma coronhada. Ou o que eles podiam fazer? Porque eles vão entrar lá na favela, os caras estavam lá em cima, tocados lá embaixo da pedra. Vamos fazer o seguinte, tá com droga na mão, tá com flagrante, né? Onde você pegou isso? Né? Vai falando onde você apanhar. Então você vai na frente, vai mostrar o caminho para eles. Ia morrer do mesmo jeito. Ia morrer do mesmo jeito. Do mesmo jeito ia morrer. E se Meu morro ali, Deus do céu. E se morro ali, Morre sem salvação. sem salvação, e não ia se dizer o seguinte, traficante, botava o nome traficante, botava, né? Podia acontecer de botar uma arma na sua mão. Alguma coisa podia acontecer. Isentava os policiais de qualquer coisa, né? Isso, com Verdade. certeza. Então, tudo nisso, depois eu pensei, fiz uma reflexão e vi que realmente a mão de Deus estava sobre a minha vida. Então, se você está ouvindo aí, né? Podia ter uma troca de tiro. Você podia até trocar isso aí, troca de tiro. Troca de tiro. De repente até aconteceu depois. Porque se eles vissem também eu subindo ao local que estava os traficantes tocados lá, eles iam trocar lá de baixo, jogar lá de cima e daqui de baixo. Ah, com certeza. Era. Primeiro Seria então, assim. Fazem quase 30 anos. 30 anos, mais ou menos, isso aí, essa vida. E outros livramentos, né, que Deus me deu também, mas esse foi o que... Esse foi o que mais marcou, né? Esse foi o último livramento? Não, teve mais outro também. Ainda depois disso aí? Depois teve. Eu pensei que o senhor tinha corrido na hora pro... Não. Ainda não, né? Não, ainda não, porque... Coração de Rapaz... Hoje eu entendo, né, como eu posso dizer assim, não é a dureza do coração, é que você estava na mão do Satanás, você estava aprisionado, Cego, né? cego. Demora a se conscientizar. Eu pedi moto, eu pedi carro, não me contentei, os amigos foram se afastando, não porque, é porque eu queria ficar com eles, eu queria andar, eu queria sair, eu queria curtir. Fiquei quase intermedindo na esquina onde eu moro. Eles foram embora um domingo, né? Eu queria usar, não tinha dinheiro. Eles foram embora, eu tentando, fiquei sozinho, sentado, sem ninguém. Quase amanhecendo do dia, da segunda-feira, eu sentado lá na esquina, lá, Meu Deus. largado, né? Largado. Deprime, estava usando droga, deprime. E são amigos. São amigos. São amigos. O problema não são as pessoas, são as drogas. São as drogas. E o diabo. Bem colocado, pastor Carlos Edson, não é os amigos, porque eu entendi o seguinte, porque todos nós estávamos no mesmo barco. Todos nós estávamos com o mesmo problema. Usuário de droga, dependente da droga. Então, o amigo não me levou, eu que fui. Tanto ele também tinha a mesma ideia, eu não levei ele que foi. É um círculo vicioso, onde que não há
o certo e o errado, como assim? Eu não levei fulano, o fulano não me induziu. E eu induziu também ele. Nós fomos induzidos. Está todo mundo ali envolvido, não tem culpado. Quem conta sempre é mocinho, né? E o outro sempre é o bandido, dependendo da história. Isso aí. Então, aí para sair disso, então Deus foi me mostrando, agora eu entendo, Deus foi me mostrando, ponto a ponto, como Ele estava me livrando. A outro livramento foi aqui, na favela aqui, da Santo Cristo. Tem uma congregação ali, e ali na Santo Cristo tem uma congregação e tem uma caixa d'água. Eles ficavam ali embaixo. E num dia, não sei se foi uma sexta-feira, eu fui lá pegar droga. Né? E os amigos sempre, eu era mais audacioso, conhecia as coisas, né? Conhecer qualidade de droga, você conhecia, né? Sim. Que eu ia pegar, então sempre pegar para os amigos também, né? E subindo ali, tinha uma fila. Era aquele caminho por aqui, pelo campo, que eles chamam de campo aqui pela frente, e outro lá por trás, que é a Rua Bahia, lá por trás, que você fala da Vila Ipiranga, lá por Mas trás. tinha uma fila? É fila de gente para comprar droga. Uma fila? Uma fila. Meu Deus! Fila ali. Está falando de quase 30 anos. 30 anos atrás, fila. E nessa fila, foi uma sexta-feira, já era tarde, já era noite. E alguém do tráfico subindo pelo lado de lá deu um tiro de pistola. Aí os caras se assustaram. O que eles fizeram com a gente? Eles ficam de escudo. Ninguém corre, fica todo mundo na frente aí. Nossa. Meu Deus do céu! O que se pensa no momento desse? Meu Deus do céu! O que a gente faz no momento desse? Acabou de novo, né? Acabou de novo. Isso foi um período mais ou menos de 2 meses desse primeiro livramento. Do primeiro episódio. Lá na Brasília, na Joca, e esse para cá. Foi daí que eu comecei a despertar, né? E eu comecei aí já você, meu Jean está aqui, que também é um dos que vieram comigo, por causa de quê? É uma história longa, é um testemunho longo, né? Mas dentro disso aí, Deus foi trabalhando na minha filha, agora que era minha namorada na época, agora minha esposa, né? Maria Luísa, que começou a me trazer para a igreja. Ela fez até como é que se diz, um propósito, né? Orando por mim, mas falou assim, olha, você pode usar droga todos os dias, mas domingo eu queria que você não usasse, fosse para a igreja. Isso deu certo, né? Deu certo, eu vim para a igreja, né? E quando eu vim para a igreja aqui, posso voltar? Pode, fique à vontade. Aí só, assim, não precisa... Quem não tiver mais conosco não precisa citar o nome. Entende? Porque, por exemplo, o que aconteceu, não precisa mais contar o vaso, porque o vaso às vezes até partiu já. O vaso já foi embora. Mas assim, não interrompendo, já interrompendo, né? Falar com você que você não pode deixar de se inscrever no canal. Testemunho maravilhoso. Você pode estar passando pela mesma situação de um filho está aí aprisionado pelas drogas, né? Ali com uma prisão, mas agora ele vai entrar no testemunho, o pastor vai entrar aqui no testemunho de como saiu das drogas, né? O que Deus fez por ele. Como Deus falou, mas onde ele precisou estar para ouvir Deus falar, não é isso? Então, assim, Deus ele tem os seus projetos, né? A gente vê que Deus tem os seus projetos, tem seus caminhos, deu o livramento, ele entendeu o livramento. Então, se eu fosse você, eu compartilharia o máximo possível esse testemunho de vida. É um testemunho edificante que vai mudar alguém. Através de você, você será um instrumento para mudar alguém. Então, compartilha, deixe o seu like e se inscreva aí também no nosso canal. E daqui a pouco o couro ainda vai comer, hein? Não, daqui a pouco... Essa é só uma parte. Daqui a pouco nós vamos perguntar de certas coisas. O que uma igreja histórica tem para falar sobre coisas aí que são inaceitáveis no meio religioso. Inaceitável. E nós vamos falar disso. Mas deixa eu botar uma outra observação aqui importante também, nesse meu testemunho, da minha mãe, né? Minha mãe vendo esse sofrimento, todo esse sofrimento, tentando me ajudar de todas as maneiras,
E eu ouvi a voz de Deus, minha mãe ouvindo a voz de Deus. Porque ela me via tão angustiada às vezes, né? Ela me pegava na hora da angústia, na hora que eu estava mais deprimido. E ela me pegava, minha mãe dava muito conselho. Você que está ouvindo, às vezes sua mãe, serva de Deus, que ora por você, e você pensa que de novo é oração. Preste bem atenção no que eu falei para minha mãe. Minha mãe insistindo comigo, sempre insistindo comigo. Meu filho, volta para Jesus. Eu falei, mãe, um dia eu volto. Estava uma faixa mais ou menos de 25 anos para 27 anos, mais ou menos. Não sei mais ou menos a idade, isso que eu não guardo muito bem a data. Mas nessa faixa mais ou menos, minha mãe, volta para Jesus. Tá, mãe, depois eu volto. Volta para Jesus. Bora na igreja, tá bom, tal. Sempre adiando, os irmãos me visitando, falavam comigo, um dia eu volto. Na flor da idade, na mocidade, né? E as pessoas me perguntaram, e vai ano. Isso eu perguntava tempo em tempo, né? Quando eu via muito angustiado, muito deprimido pela droga, e ela falou comigo, até quando você quer voltar? Marca uma data, mamãe, eu falei, tá. Quando eu estiver lá com meus 60 anos, eu volto para Jesus. Ela falou, não, escolha uma data. Eu falei, tá, mamãe, fugir. Para não falar nada, né? Mas isso já era Deus falando com a minha mãe. E eu disse para ela, preste bem atenção. Passou o tempo, ela me perguntou novamente, Deus está mandando te perguntar até quando você quer ficar nessa vida. Eu falei, mas 60 anos volta. Ela, não. E eu respondi para minha mãe, às 40 anos eu volto. Eu já estava às 40 anos não volto. Eu falei para ela. E passou-se o ano, 30, 35, 40. Eu me lembro muito bem que quando o Collor tomou posse, eu estava fazendo acho que 42 anos. Primeira queda que eu tive, já tinha perdido tudo. A minha Brasília que roubaram. Ali em frente de Marajoara, jogava futebol ali em Marajoara, me roubaram a minha Brasília. Fiquei sem nada, fiquei na lona. Meu Deus. Tem uma história para contar, que eu comprei outro carro da Brasília, uma série de coisas que depois entrou justiça, entrou tudo. Mas a verdade é que eu falei, esses 40 anos eu voltava para Jesus e não voltei. As coisas apertadas para mim demais. Coisas que aconteceram que, como se diz assim, que não acontecia, que veio tudo de repente. De repente. Tudo veio para mim entender e eu não tive mais saída para onde sair. Porque eu tinha prometido que aos 40 anos eu voltava e aos 40 anos não voltei para Jesus. Pegou ele na curva. Pegou na curva. Aí, foi todas essas coisas que aconteceram comigo, foi nessa época desse livramento. E aí eu fui começando a entender. Deus pega na curva, né? Pegou. Ele pega na curva. Me deixou bem à vontade. E cada ano que se passava, por 43 anos, já não estava aguentando mais. Que eu falei. 43 anos. 43 anos. Que os amigos foram para casa, me largavam sozinho. Eu estava como um lixo, abandonado por tudo. Não que os amigos me abandonou. É porque eu queria que eles ficassem comigo até 2, 3 dias e virassem. Queria mais. Isso Nunca é suficiente, né? A droga parece que ela não traz uma suficiência na vida, né? Nunca. De todos eles se tornou o mais frequente. O mais frequente, entrava ali e queria consumir o máximo possível, né? Então, aí você vê os amigos, rapaz, para mim já chega, e você querendo ficar ali. E depois do consumo da droga, né, sempre vem a tristeza, né? A depressão, né, a angústia de você estar ali, o sentido da vida, né, o vazio existencial, né? A cabeça. É aí que minha mãe me pegava, porque Deus sabia que era a hora que eu estava mais debilitado, mais necessitado de uma palavra, mais necessitado de uma ajuda, porque eu me sentia até arrependido mesmo de ter usado, né? Vem a depressão que você sente, né? Por que eu fui usar? Dentro disso, outras coisas que aconteciam através da droga que me causavam, né? Mas aí, pastor Vanderlei, aonde que isso foi dar para o senhor, então, tomar a decisão? Só para a gente ver se não... Vamos ter que fazer parte 2. Dá um testemunho grande e bom assim. Um testemunho grande e bom assim. Quer dizer, ele se tornou o pior da turma. O pior. Porque
ali Pior no sentido de... Isso. De uso, mais viciado. Né? Mais viciado. É porque eu tinha uma amizade, então eu sempre assim, na minha esquina onde fui criado, ali na verdade, eu era como cabeça, rapaziada. Então eu que organizava o churrasco, eu que organizava festa de final de ano, bloco que organizava era eu mais uns outros amigos meus que tinham comigo, né? Se estiver ouvindo, sabe que eu tô falando de você, né, meu amado? Sabe que eu amo você. Turma do balão. Turma do balão, entendeu? Então tinha assim um ciclo de amizade bem formado, então bem conceituado, né? E incluía as famílias, quando eu fazia qualquer festa, eu colocava as famílias para ir, tudo isso. Então tinha uma amizade muito boa, né? Tinha assim Você lembra disso? Sim, Tudo, né? eu estava chegando lá. Né? Encontrei um amigo do senhor por esses dias aí e falei, olha, o amigo só faltou chorar. Ele disse, rapaz, olha, quem era, e falou até o apelido do senhor, não sei se eu posso falar. Pode. Quem era Lelei? Lelei. Conhecido como Lelei. Lelei. Aí ele disse, olha rapaz, e ele falou, olha, eu fico todo arrepiado. Ele mostrou assim e falou, olha, eu estou todo arrepiado. Como é que aquele homem, rapaz, mudou? Aí você vê o poder do Evangelho, né? O que Cristo faz na vida do homem, né? Mas como foi, pastor? Como foi esse que a gente fica curioso. Deixa eu falar um testemunho que um amigo meu deu dentro do ônibus. Eu estava no ônibus Teixeira de Freitas, um amigo meu, de coração, uma pessoa muito gente boa, filho de militar, e ele tem uma dicção muito boa, né? Dentro do ônibus, ele estava um negócio assim, então eu entrei no ônibus, abracei ele, Lelei, tá tudo bom? Da igreja, filho todo. Aí ele falou assim, fulano, esse aqui, ó, deu uma bicicleta de 45 graus na vida dele. Olha o que Deus fez na vida dele. Sem ser crente, sem ser nada. Dentro do ônibus, testemunho. Eu fiquei até meio constrangido, porque eu estava novo caminhando na minha caminhada, né? Eu estava aí. Então aquilo, depois que passou, a gente fica, né? Ô Senhor, muito obrigado. É um testemunho que dá, né? Que a gente não é merecedor, a gente não está aqui para fazer, né, a nossa presença, mas é a presença de Deus na nossa vida, né? Isso. E dentro disso aí, já estava caminhando, né? E a minha conversão foi praticamente assim, toda a minha família me ajudou, inclusive você. Por quê? Porque eu namorava com a minha esposa, aqui a minha esposa hoje, ela morava em São Gonçalo, lá no Boaçu. Então, eu morava aqui no Fonseca, então dormia lá. E o que eu fazia? Eu me via minha filha para cá com o meu genro, né? Vinha para cá, então eu tinha que vir à igreja para poder levar eles. Eu tinha meu neto Luciano e Luana. Né? Tinha que vir ao culto. Tinha que vir ao culto. Eu prometi que aos domingos eu vinha para cá, podia usar droga, mas vinha para cá. E nessa... E eu vinha também, não era crente também, não. Não era crente também, não. Não era crente também. Minha esposa, filha dele, sim. Isso aí. Deixa eu ver uma obra maravilhosa. São dois testemunhos aqui. Mas é o dele. Deus pegou na curva legal, pegou o pegar dois. Pegou o pegar dois. Então, nesse projeto de Deus, né, eu vinha para cá. Para a primeira igreja mesmo. Para a primeira igreja aqui. Aqui onde ele hoje onde preside. Rapaz, sentado ali no banco já nessa igreja nova, porque nessa outra época eu congregava naquela igreja antiga. Eu não quis 16 anos, naquela antiga. Fiz essa nova aqui. E com essa nova aqui, antes, quando eu tinha 15 anos para 16 anos, que eu falei que tocava bumbo, tocava prato, nessa igreja aqui que eu tocava. Lá não, tocava essa aqui. Já estava sendo inaugurada e tocava aqui. Quando ele fala tocava aqui, tocava lá, pessoal, é porque nós temos aqui o templo antigo, que hoje virou a parte de escola dominical, secretaria, inclusive obra que aconteceu na época que o pastor Vanderlei, diácono, tesoureiro da igreja, né? Só estou falando a verdade. Isso aí. E ele está falando, essa igreja aqui é porque é o templo novo, considerado o templo novo, o templo mais espaçoso, com a nave enorme, enfim, é isso, só para... Ponto marcante, o lugar onde que a gente senta entrando aqui pelas portas, pela frente da igreja, tem o lado direito e o lado esquerdo. Justamente aquele lado de lá onde nós sentávamos ali, até onde hoje a minha família senta, foi ali, quando eu era jovem, eu me senti que tinha sido batizado, eu tinha sido a presença de Deus com 15 anos de idade. Entendeu?
Aí, ali mesmo. E daquele lado de lá foi onde que eu sentava. Então eu vinha aqui aos 4, 5 cultos e Deus sempre falava. E nesse dia da minha conversão, foi até algo que Deus prepara, né? O pastor começou a fazer o apelo e eu nada. E nesse dia, né, como todos os dias fazia o apelo, todos os cultos faziam apelo, eu fiquei com meu neto Luan no colo, e quando os bancos são bem afastados, não são bem afastados, ficou minha esposa, ficou minha filha, meu genro, né, tampando a visão, porque eu estava no banco sentado, ele estava em pé, o pastor fez apelo, e ali eu não conseguia ver, porque o meu neto estava no meu colo, eu estava com a atenção dele ali. E o pastor está falando, não estou ouvindo nada. Mas houve um momento que eu vi que o pastor falou assim... Luan hoje é o cara que edita os vídeos, tá? Os vídeos daqui do podcast. Que estava no colo dele. Que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Que Deus, né? São planos de Deus que a gente não entende, mas que no final nós vamos entender o que Deus realmente tem preparado. E aí o que aconteceu? Apelo, você fez o apelo. Eu não consegui ouvir, mas só ouvi se o pastor falar, eu rasgo minha Bíblia se Deus não te abençoar. Eu falei, aí tinha eu rasgo a minha Bíblia se Deus não te abençoar. E o senhor, nesse período, estava passando um momento de crise. Está passando crise. Crise. Tinha perdido já o carro, já tinha roubado. Tudo, já estava no... Como diz no popular, estava na lona. Estava na lona. Tinha levado um nocaute, né? Meu Deus do céu. Aí, nesse momento que o pastor falou que rasgava a Bíblia, que se Deus não abençoasse, o senhor estava com o neto, com o Luan. Meu neto Luan no colo, e ouviu isso. Só ouvi essa palavra. O pastor só falou com ele. O pastor falou com ele. Todo mundo lá se arrepiou. Pastor. E no dia você estava presente, não? Tava. Mas já estava na igreja também. Testemunha. Não, estava ali. Estava ali também. Mas ali, vai aí. Porque é uma coisa só de Deus mesmo. E o pastor falou essa palavra. E eu não tentando ouvir, por que eu sabia que era apelo? Porque quando ficou em pé, estava terminando o culto, ficou em pé. Só que eu não via, sabia que era apelo, mas não estava com atenção no culto, né? E ele falou que rasgava a Bíblia dele e mandou um coral cantar, o coral Bergvin. Canta. Quando aquele coral cantou, aquilo veio no meu coração. Meu Deus. Aí eu fiz assim, dá licença. Olha, fica todo arrepiado. Imagina você presente. Aí você se converte depois também. Aí eu falei assim, dá licença. Quando eu era nascido ainda. Quando eu falei, dá licença assim, quando eu falei, dá licença para me ver que se tinha alguém lá na frente, olhei, não tinha ninguém lá na frente. Aí o pastor fala, Deus já te deu vários livramentos, e hoje está dando livramento. Eu falei, não tem ninguém lá não? Eu falei, tu acha que é comigo que está falando? Eu falei, é comigo que está falando, é para mim? A minha esposa é para você mesmo. A minha namorada é para mim mesmo. Glória a Deus, né? Aí eu fui, segura aqui. Não sei nem quem deu o neto. Fui lá e levantei com o Pai Jesus. Aí fiz, eu minha esposa chorando, minha mãe chorando. Que coisa. Eu lembro uma frase que esse pastor falou. Eu lembro. Isso aí. Eu estava presente. Amanhã. Ele falou assim, rapaz, você ia morrer. Amanhã. Isso aí. Eu lembro. Que foi mesmo. Deus está te levando de um grande lado. Você ia morrer, rapaz. Amanhã. E esses dois testemunhos que eu contei, desses dois livramentos da Gioca e do coisa, foi uns 4 meses. Já tinha se passado. Meu Deus, rapaz, que coisa, que testemunho grandioso, hein? Os irmãos devem ter entendido o que eu estou falando mais ou menos, né? Porque olha, é um testemunho, entende? Está em ordem. Porque assim, você vê, né, o que Deus ele faz para alcançar um homem. O momento de Deus na vida do homem. Um monte de gente, né? Porque você vê, pelo que aconteceu com ele, eu estava perto. Eu nunca sonhava em ser crente. Eu vinha para cá para não deixar minha esposa chateada, porque já era crente. Ele vinha também para não deixar alguém chateado. Só que no final a gente estava chateando quem a gente não pode chatear. E aí tem uma hora que... Maravilha, irmãos. Foi a minha maior alegria. E eu tenho um testemunho para contar depois disso também. Por causa de quê? Preste bem atenção. Os meus amigos, eu não abandonei meus amigos.
Se você também está vendo, meus amigos, sabe que eu não abandonei nunca vocês, se abandonei vocês. E o que acontece? Não conto isso aqui para me vangloriar, mas glorificar o nome do Senhor e como Deus estava comigo. Eu tinha um futebol marcado lá em São Gonçalo. Eu tinha uma agenda marcada com futebol com a rapaziada do Carnaval. Depois da conversão. Depois da conversão. Isso eu conversei, foi no domingo. Sábado eu tinha futebol para jogar. Se converteu antes do Carnaval ou não? Antes do Carnaval. Ih, rapaz! Isso foi aí você... É o perigo. Olha o que Deus está falando. Meu Deus está falando sem você saber. Meu Deus. Olha o que Deus está falando sem você saber. Evangelho Sozia. Como é que a gente está aqui envolvido? Deus está presente, fazendo lembrar das coisas que Ele tinha no coração e plano para a gente. Meu Deus. Depois do Carnaval. E acertei foi em julho. E eu tinha um futebol marcado no sábado, lá no Boaçu, onde hoje é a garagem do Mauá. Ali era um campo de futebol. Eu tinha marcado um futebol lá. A Luísa morava por ali, né? Morava por ali. E fui no futebol. E sabia onde que pegava droga, sabia onde que ia as coisas. Fui com a rapaziada com o meu carro. Não bebi, porque eu fiz um jejum. Não sabia nem como fazer jejum. Falei, minha mãe, eu vou. Minha mãe, você vai, meu filho, vai. Toma cuidado. Recém. Uma semana. Regresso a Cristo. Todos os demônios. Uma semana esperando. Fui futebol, sentei com a rapaziada, não bebi uma cerveja, bebi Guaraná. Os meus amigos ficaram assim, ó. Todos os demônios não são os amigos não, tá, pessoal? Não entenda errado, não. Demônio mesmo. Demônio mesmo. Demônio mesmo. Os amigos ficaram assim, ó. Lelê, não acredito. Eu bebia na caixa. Nesses eventos. A rapaziada bebia 20 caixas. Tu sabe o que eu tô falando. E drogas, na hora? Não fala droga, era gramas. Meu Deus. É tosse pesado mesmo, tosse pesado. Mas desses dias ofereceram, chegaram para... Não, tem droga, tal, não sei o quê. Olha só. Fomos... Eles beberam, eu não bebi nada. Parece que eu estava ali, sem viver ali. Parece que eu estava só meu corpo ali, mas meu espírito estava em outro lugar. Viemos embora. Lelei, aquele lugar que a gente pega aí, vai lá que eu conheci hoje a rapaziada, né? Uhum. Fui lá, peguei a droga. Não sei. Porque eu estava recentemente, alguém pode estar falando assim, não, mas poxa, aceitou Jesus, está pegando droga. Está pegando droga? Os caras mais? Não, porque eu tinha um compromisso com eles e eu peguei. Não sei porque eu peguei também. Não devia ter pego, mas pegou. Tá contando um testemunho aqui. É o testemunho. Talvez eu tinha pego essa droga. Presta atenção, talvez eu fui lá, peguei com o dinheiro dele, não peguei, não botei meu dinheiro, peguei o dinheiro deles, que eu sabia onde que pegava, onde tinha o ponto certo, onde a rapaziada ficava. Trouxe no meu carro, eles colocaram em cima da revista que tinha no meu carro, que já usava quando levava uma revistazinha bem, uma revista com a capa dura, botava ali, colocaram, no meu carro tinha 5, colocaram 5, né? 5 fileirinhas. 5 fileirinhas, a minha eu não quero. Talvez eu fui pegar essa droga testemunho para provar que Deus deixou pegar, meu que ali Deus acabou, céu, que ali eu resisti àquele momento da droga, a bebida, faltava resistir a droga. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, parecia que eu estava... Que coisa forte. Nunca tive uma recaída na minha vida. Passei por várias provações, nunca tive recaída. E eu era um homem que bebia, fumava e cheirava muito. Porque quando a pessoa tem uma recaída, né, o usuário da droga, né, ele está firme ali, está seguindo a Cristo, né, na sua grande maioria, e quando ele passa por uma dificuldade, a primeira coisa que vem à mente dele é ele sair dali e fumar e cheirar, ou a pessoa que tem aí a sua fraqueza na área da prostituição, se prostituir, né? Então, assim, nesses momentos aí o Senhor aprendeu de fato que dentro da fraqueza, aquele que fortalece é Cristo. Isso, fortalece é Cristo. Ele mudou o escape dele, né? Mudou o escape, é isso aí. Ele trocou um escape mentiroso pelo verdadeiro escape do Consolador. Porque sair de droga, eu não estou falando aqui conhecimento de causa não, mas sair de droga sem ter um apoio do Senhor, apoio verdadeiro, não é acreditar em Deus não, é complicado. O que acontece, 30 e poucos anos de sair de droga. O usuário, 30 e poucos. Não é um
um ano, 2 anos, 3 anos. O corpo já está acostumado com aquilo, o organismo está acostumado com aquilo. Tem visto entrevista na televisão aí, com 5 anos usado de droga, vai para centro de recuperação e não se recupera. Não se recupera. Vai e volta, vai e volta. Eu não precisei ir para nenhum centro de recuperação. Parar instantaneamente, né? Que é tipo cortar um cordão umbilical. Cortou, meu Deus, cortou mesmo assim. Por isso que eu estou falando, se eu fui pegar droga para os meus amigos e dei na mão dele, foi para testemunha até foi aquilo. Uma prova maior de que eu não ia usar mais droga que Deus colocou ali. Cara, e daquele dia em diante ali, que aceitou a Cristo, que levantou a mão. Mas no maior de todos os centros de recuperação, o senhor ficou. Oh, Jesus. O maior é a igreja, a casa de Deus. Então, assim, não ficou na instituição centro de recuperação, mas ficou na maior. Na maior que a igreja. Porque a partir dali está aqui até hoje, né? Estou aqui até hoje. Não, está aqui como pastor presidente da primeira igreja Assembleia de Deus, Niterói. Os meus amigos têm orgulho de mim, agradeço por vocês. A família, todo mundo tem orgulho. A família. Todo mundo. Sou hoje um homem bem conceituado, um homem respeitado. Respeitado, né? Que a droga ela tira essa parte da dignidade, né? Do respeito do homem, né? Chamado de moleque. A credibilidade. Já com 40 anos, chamado com neto, né? Filhos, netos, né? Então é você que nos ouve, muito brilhante. Que está ainda peregrinando aí por essa, né, andando nesse terreno das drogas. Talvez você até perdeu a sua dignidade, né? Você perdeu a sua moral até com a família não quer, te rejeita. Mas Cristo, Ele te aceita. Ele aceita você, Ele muda a sua vida, como mudou, veja só, a gente vai entrar na área da igreja, né? Mas Ele mudou a vida do pastor Vanderlei, e hoje ele é pastor presidente. Você pode vir aqui, fazer uma visita à igreja, você vai encontrá-lo aqui nos trabalhos de oração, vai encontrá-lo aqui na questão da obra da igreja, trabalhando na igreja, vai encontrar ele de chinelo, todo sujo de tinta. Se não achar ele por aí, procura aqui que você acha. Se você não achar, procura aqui, que você vai encontrar. Então, Deus, ele faz isso, essa transformação. Mas, assim, uma pergunta, né, para a gente avançar também. Aí o senhor aceitou, passou o período, aí foi diácono da igreja, aí foi presbítero da igreja, foi evangelista e foi pastor da igreja e parece-me que participou até das obras aqui da igreja, né? Da construção do anexo lateral do antigo templo. Né? Isso, ele foi... Idealizou praticamente. Idealizou, né, o projeto aí, né? Isso. O bem da verdade é que quando eu vim, né, eu tinha uma fama, né, que muitos me conheciam aqui na igreja, né, de homem do mundo, né, drogado, coisa viciado. E teve algumas rejeições aqui de alguns presbíteros da igreja. Foi rejeitado ainda da igreja. Ainda lá fora o negócio estava feio aqui dentro. Eu entendo porque era preocupação, porque a minha função, que o pastor me chamou, tesoureiro da igreja. Tesoureiro é uma igreja que... Vai logo para a prova total direto. Meu Deus do céu, um ex-viciado, um tesoureiro de uma igreja sede matriz, né? Rapaz. Uma aprovação, né? Prova, né? Porque o que acontece, eu entendo que as pessoas ficavam meio receosas. Então houve uma conversa, né, entre os pastores presbíteros do ministério, melhor falando. Pô, mas coloca agora novo aí, tá com um ano e pouco, já diácono vai ser. Então eu entendo muito bem que as pessoas realmente ficaram um pouco preocupadas da minha missão numa igreja, como é que se diz? Numa função tão importante, tão de grande responsabilidade, que é ser tesoureiro numa igreja. E quanto tempo de cristão o senhor tinha nesse período aí? Eu estava, acho que com 1 ano e meio, mais ou menos. Um ano? 1 ano e meio, E colocou, já deu essa... A confiança do pastor me chamou ali e falou, você vai ser tesoureiro. Porque estava também na época de ter reformulando também a igreja também, entendeu? E ele me chamou e hoje a gente realmente teve muita confiança em mim, né? E o camarada, vamos falar a verdade, ele pode ser viciado e não ser desonesto. Isso aí. Ele pode não ser viciado e ser desonesto. Mas só Deus pode dar essa direção a um pastor, né, que foi aquele que estava na época, né?
Mas isso aí, graças a Deus, com meus amigos, e a gente tinha aquele ditado não é, se fala muito no mundo aí, não se fala de ditado não, tipo enganar, né? Eu nunca enganei ninguém na droga. Nunca. Eu ia no Rio, no Morro de Mangueira, no Morro do Titi, aqueles morros lá, Sim. e pegava, trazia as quantidades deles. E aí levava a volta. Eu levava muita volta, porque no ditado no mundo levava a volta. Que isso? Quando eu mandava alguém pegar, que às vezes já estava não aguentando mais para dirigir, você traz para mim. Não voltava. Não voltava. Viciado. Ou quando vinha pela metade. Pastor, vamos correr, vamos... Mas aí, né, eu estou dizendo o seguinte, por causa de quê? Eu acho que quando ele me colocou como tesoureiro, eu já sabia da minha honestidade. Honestidade, Então, a confiança, rapaz, nessa época foi muito grande. Então, eu entendo que os pastores, ou alguns do ministério, sim. É normal, entendo. Normal, Porque eu falei, pastor, não. Confiança em você, que eu vou dar a você, você tem uma missão aí, me colocou. E acho que eu correspondi. Fiquei 3 anos trabalhando esse prédio aqui. Na obra, nesse anexo. Na obra. Você que vier até a nossa igreja, aqui a primeira igreja aqui, fazer uma visita, você vai ver a monstruosidade, né? Quando eu digo assim, monstruosidade no termo de grande demais, né? A obra que tem, aqui tem sala para criança, né? Você tem a parte infantil, a parte de adolescentes, a parte juvenil, a parte da terceira idade. Então você ainda sobra espaço. E ainda sobra muito espaço. Tem uma quadra lá em cima, né? Uma área muito boa, assim, para atividade das crianças. Assim, é muito grandioso. E o senhor estava envolvido 3 anos. Nessa obra aí, praticamente que colocou ali o cimento, o primeiro tijolo ali para que essa obra... Sempre foi uma reforma, né? E o pastor de início começou a tocar a obra, mas depois deixou sob a minha responsabilidade, porque eu comecei também a me entregar pela obra, né? Aí eu comecei a contratar pedreiro, servente, contratava material que comprava era eu, então tudo ficou na minha mão como tesoureiro. Então eu passava o maior tempo aqui. Numa semana, né, de 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu ficava aqui 4 dias praticamente. Mas você tinha sua atividade também de trabalho fora? Tinha gráfica. Tinha uma gráfica. Aí mesmo assim conciliava. Só que dentro disso eu ficava o meu tempo aqui todo praticamente doando para a igreja voluntariamente, sem receber nada. Sem receber nada. Nada. Colocava meu carro, para ver as coisas, buscar preço, levar isso aquilo, pegar uma coisa material, sempre esse dia assim, sem nenhum interesse, fazia por vontade, por amor à obra. Sempre gostei de participar, de ajudar. E com isso, aqui eu fiquei quase os 3 anos aqui, nessa obra aí. Saindo aqui, ajudando, envolvido mesmo na obra mesmo, como se fosse um mestre de obra. Que tinha um mestre de obra, então, está envolvido, muita participação aqui. Então, foi 3 anos mais ou menos de muita dedicação. E com isso, Deus me abençoou muito na minha vida. Como Deus usou o servo dele para falar que iria abençoar, né? Que rasgaria a Bíblia, se Deus pode mudar. Não pode mudar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós vamos encerrar, agradecer e passamos para a parte 2, para não ficar muito grande, só esse testemunho dele que é super válido. Pegou 1 hora aí. O que vocês acham da gente encerrar? Encerrar, que eu digo o seguinte: você está vendo isso aí, agora pula para o próximo, que nós vamos abrir o próximo. Isso. Mas deixa melhor? Não, mas tem que finalizar aí o. Deixa eu voltar um ponto aqui que você falou sobre o carnaval. Nesse dia que eu fui lá do sábado, né? Você teve no domingo, fui no sábado lá com rapaziada. E depois disso tudo, né? Ainda convivia com eles, não convivi mais. Mas aí eu já vim para a igreja, mas a rua passava. E algum deles falaram para mim assim: Vanderlei, eu quero ver quando chegar carnaval se você vai aguentar. Olha, porque o carnaval, para aquele que está regressando ou um novo cristão, ali é a prova de fogo. Você não vai aguentar. A prova de fogo é o carnaval. Não é porque você. Falou agora, me lembrou, deixa eu se lembrar, porque eles fizeram aposta.
Não, mas tá com Carnaval, você não vai aguentar. É o manjar, o dia do manjar. O dia do manjar. Eu não dou a festa da carne. Passou o carnaval, passou um carnaval, passou dois. Já passaram mais de 20, 30 carnavais aí. Um carimbo cada carnaval. Um carimbo, aprovado. É isso. Então é isso. É isso, pastor. Então, queridos, você vai encerrar, vai ver que a gente vai encerrar essa parte. Logo na sequência já vai ter a parte 2. Nós vamos só encerrar aqui, ajustar algumas coisas. Já vamos abrir outra parte, que é aquela parte que eu falei para vocês que a cobra vai fumar, né? O couro vai cantar. Tem umas coisas que o pessoal pergunta para a gente também tem na nossa mente. E aí a gente tem que falar sobre isso numa igreja histórica, com um pastor que administra uma igreja histórica. Então nós vamos colocar os pingos nos is aqui. O Zias fica até com um pouco de receio. O Zias é um cara com coração bom, mas é fazer igual aquele menino, né, do vídeo do YouTube. A gente é mal também. É brincadeira, né? Mas então a gente já abre aí, até quem sabe para avisar do Pix, né? Que a gente vai colocar um Pix para você ajudar. Vai estar aí naquela parte aqui, onde é que é? Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Não sei nem se vai dar para colocar ainda, que é um negócio que a gente está tentando bolar aqui, porque não pode direcionar recursos da igreja para determinadas coisas, então a gente vai pedir ajuda em breve. Mas vamos encerrar aqui, vamos? Participação, a sua participação, dando o seu like, se inscrevendo, divulgando. Essa é a primeira parte desse testemunho do que Deus fez, aquilo que Deus fez na vida do pastor Vanderlei. Eu tenho por certo que Deus também fará na sua vida, não é? Essa obra, porque uma das maiores obras da vida do homem é a salvação. É o plano de Deus da salvação. Então você fica ligado aí, vai para o segundo vídeo que o negócio vai esquentar. A gente espera lá. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.